Amém. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Que bom estar na casa do Pai. Que bom estar na casa do Pai. Obrigada, Senhor, por mais um domingo. Em nome de Jesus. Fala conosco poderosamente nessa noite, Pai. Continua falando conosco poderosamente, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero lembrar que esta semana é semana de pagamento do aluguel. E nós também temos, além das necessidades de pagamento de aluguel, água, luz, nós também precisamos comprar um ar-condicionado para a sala das crianças. Está chegando o verão e a gente precisa resolver essa situação. Conto com a ajuda, com a liberalidade, com o amor de cada um dos irmãos e nos ajudar a continuar, a manter essa obra e melhorar cada vez mais, amém? Em nome de Jesus. Porque eu creio que este ministério aqui, sala pequenininha, muitos sairão daqui para serem obreiros, para serem presbíteros, para serem pastores, para evangelizarem lá fora. Em nome de Jesus. Essa parte aqui é o nosso futuro, a gente precisa preservar. Nos ajude em oração. Nos ajude em oração pelas professoras, que eu louvo a Deus, são mulheres valentes, mulheres que estão aí se expondo. Nos ajude intercedendo pelas auxiliares. Estamos sempre em necessidade de mais pessoas. A obra é grande, poucos os obreiros, os ceifeiros, mas o Senhor tem nos dado força. E se você, irmã, sente no coração de também nos ajudar nessa obra, me procura, por favor, tá bom? Me procura. Pode ser uma auxiliar. As auxiliares ajudam as professoras lá em cima e elas também estão aprendendo como evangelizar as crianças, tá bom? Então é um tempo de aprendizado dessas auxiliares. Se você quiser nos ajudar nessa obra, se disponha. Agora sim, eu quero ler o Salmo 128 com a igreja. Todos acharam? Salmo 128? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Oremos, igreja. Pai, eu te louvo pela tua palavra. E por esse momento, Pai, que o Senhor preparou para que eu ministre, tanto o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, mas agora eu peço, Pai, a tua ajuda. Fala através de mim, a vida dos meus irmãos, que eu possa ser um canal de bênção a cada um que ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, ministra os nossos corações a tua vontade, Senhor. Que barreiras sejam quebradas, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos te conhecer, que nós possamos temer a ti, que nós possamos te honrar cada vez mais com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alcança muitos, Pai. Que essa palavra seja multiplicada a muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada por ministrar os nossos corações. Somos necessitados de ti, Senhor. O tema desse Salmo 128, nós estamos no 5º dia da campanha pela família, e o tema da minha pregação é bênçãos a quem teme ao Senhor. Amém? Bênçãos a quem teme ao Senhor. E esse Salmos é muito, mas muito especial para mim.
Foi um salmo que me trouxe cura, um salmo que me trouxe restauração, em uma área que eu precisava muito ser restaurada. E o Senhor me deu a oportunidade de ministrá-la ela hoje aos irmãos. Eu quero ler no versículo primeiro, no verso, né? Porque é um cântico. E, irmãos, este salmo era cantado pelos judeus quando eles iam adorar o Senhor em Jerusalém. Então, eles cantavam essas frases aqui, adoravam a Deus enquanto iam adorar ao Senhor. E são chamados de versos, né? Não versículos. O bispo já nos ensinou no estudo, a gente precisa se lembrar. Importante. E aqui no começo fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado quer dizer feliz. E feliz por quê? Porque ele teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor, irmãos? Temer ao Senhor está ligado a obedecer a Deus. Temer é o mesmo que honrar o Senhor. Então, temer a Deus, aquele que obedece ao Senhor. Eu posso substituir por essa palavra. E existem bênçãos registradas em Deuteronômio 28, que eu gostaria de ler com vocês. Bênçãos que estão reservadas a todos aqueles que obedecem, a todos aqueles que temem, ao homem que teme ao Senhor. Vamos ler em Deuteronômio 28? Olha só, eu quero ler aqui do versículo 3, que é o início das bênçãos, até o versículo 14, amém? Do 3 ao 14. Deuteronômio 28, 3 ao 14. Olha só, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Fugirão à tua vista. Livramento de Deus a todo aquele que teme ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. Irmãos, não vem da nossa própria força, mas quando nós tememos ao Senhor, é o Senhor que vai mandar. É o Senhor que vai mandar as bênçãos para que os celeiros sejam supridos e tudo aquilo que a gente empreender as mãos seja próspero e seja excelente. Em nome de Jesus, aonde você colocar a sua mão, o Senhor está dizendo, se você temer ao Senhor, se você obedecer ao Senhor, Ele vai dar habilidades sem par, em que você vai fazer de uma maneira onde as pessoas vão ver a marca de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Versículo 9, obrigado. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guarde os seus mandamentos e ande nos seus caminhos. Olha só, contanto que guarde os seus mandamentos e ande nos seus caminhos. Ele te confirma como povo santo, como povo separado. Versículo 10. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor, irmãos, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Quando nós temos a marca do Senhor, e quando... não posso bater, né? Quando nós temos a marca do Senhor, as pessoas vão nos olhar diferente. Porque nós vamos nos expressar de maneira diferente. O povo de Deus tem uma regra de fé que o diferencia de todos os povos da terra. E em muitas vezes parece que é negativo, mas não é não. Você vai entrar em lugares e você vai criar
incômodos. Porque eles vão olhar para você, mas por que ele quer ser tanto assim? Por que ele é tanto assim? Por que ele é tão certinho? Por que ele é tão honesto? Porque você tem uma marca. E porque você teme ao Senhor, você fica firme nessa marca que você tem. Você tem prazer em honrar o Senhor porque você teme, porque você tem prazer em obedecer ao Senhor. Então, se você, por ser um homem de Deus, por ser uma mulher de Deus, encontrar muitas vezes perseguição ou piadinhas, não fique de cabeça baixa. Entenda que você foi chamado realmente para incomodar a muitas pessoas. Mas, no momento certo, e momentos certos vêm, irmãos, em que o seu jeito de ser vai fazer com que aquela pessoa que muitas vezes te tem como qualquer coisa, um momento que ela tiver necessidade, ela vai saber onde chamar, onde se aconselhar, onde buscar apoio, refúgio, uma palavra de verdade, ele vai buscar em você. Então não se surpreenda quando aquele que te persegue vier pedir um aconselhamento ou vier pedir uma oração para você. Porque o Senhor é aquele que tira aquele que está em vergonha e coloca em dupla honra. Eu creio no nosso Deus. Se você crê, glorifica a Deus comigo, porque o nosso Deus é Deus que faz. E Ele inverte as coisas. Então, não fique de cabeça baixa. Se você está sendo envergonhado pelas outras pessoas, porque você está honrando o seu Deus, permaneça honrando o seu Deus. Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Nós não fomos chamados para temermos ao Senhor e agradarmos ao mundo, às pessoas ou as opiniões delas. Somos chamados para ir contra a opinião do mundo. Amém? Amém. Permaneça firme. Glória a Deus. Tenha certeza de que a bênção do Senhor está sobre a tua vida. No versículo 11, o Senhor te guardará abundância. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor nos dá abundância, irmãos, tanto de filhos quanto de bens, e isso é o Senhor que nos dá. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E isso é profético sobre nós. Emprestará a muitas nações, mas não tomarás emprestado em nome de Jesus. O Senhor te porá por o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás em outros deuses para os servir. Nós somos chamados para honrar, para obedecer a somente um Deus. E nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós devemos ser vigilantes e atentos aos mandamentos do Senhor. E aí somos realmente bem-aventurados. Em Isaías 1:9 diz assim: se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Isaías 29, eu falei? 1:9? 1:19? Isaías 1:19. Deixa eu conferir aqui, irmãos. É isso, né? Eu anotei errado. Isaías 1:19, perdão. Vamos ler de novo? Isaías 1:19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém. Irmãos, é necessário um posicionamento para que você seja abençoado. É necessário que você seja decidido em querer obedecer à voz do Pai. Não adianta nós virmos à igreja e estarmos na casa do Senhor, se nós ouvimos a palavra de Deus e não vivemos a palavra de Deus. Não adianta nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos, se quando sai dessa porta, nós fazemos de acordo com a nossa cabeça, com a nossa mente, com os nossos desejos.
Nós não estamos mais nessa condição de querer viver debaixo das nossas vontades mais. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós fazemos isso e nos colocamos aqui à frente, o pastor ora por nós, entregamos nossa vida ao Senhor, este gesto é um gesto de rendição. Nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, para Ele ser o nosso Salvador. Isso nós temos a certeza, amém? Todos têm certeza que já foram salvos em Cristo Jesus? Amém. Mas nós também entregamos a nossa vida para que Ele seja o nosso Senhor. E Senhor é aquele que tem o governo da nossa vida. É por isso que nós não podemos mais caminhar na nossa própria vontade, porque nós temos um que é maior do que nós, e é a vontade dele que precisa prevalecer sobre a nossa. Então, quando nós nos posicionamos para sermos abençoados, nós estamos falando, olha, eu não quero mais viver na minha própria vontade, nas minhas próprias decisões. É o meu Deus que decide por mim, onde eu vou, para onde eu vou, como eu vou. E isso requer fé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu estava na igreja quando criança, era levada pelos meus pais quando criança, e aprendi de Deus, aprendi de Jesus. Mas houve um tempo em que eu fiquei fora, de adolescência, muitas coisas aconteceram, adolescência eu passei fora, mas quando eu voltei a Cristo, e aí eu já estava casada com um bispo, eu falei ao meu coração e fiz uma oração. Eu falei, eu não quero mais nada que me separe do amor do meu Deus, porque eu sei como é que eu voltei. Eu voltei com uma terra seca. Eu voltei com uma necessidade tão grande de Deus. E eu voltei, ele se entregou a Jesus de primeira. Nós estávamos muito machucados e precisando tanto do consolo do Senhor, que era desesperador aquilo que tinha dentro de mim. E eu fiz essa oração, meu Deus, eu não quero que nada me separe do amor do meu Deus, porque eu sei o que é viver longe dos caminhos do Senhor. Tendo aprendido quando criança, e estar longe desse Deus que é amoroso, que é Pai, que é Consolador. Eu precisava tanto de Cristo que a gente se lançou. E olha, foi a melhor decisão da minha vida. E eu glorifico a Deus porque eu não vim sozinha, Ele veio junto e a gente se lançou. E como foi importante a gente ter se lançado nas mãos do Senhor. Porque vieram tantas situações difíceis que se nós não tivéssemos já nos lançado ao Senhor, com toda a certeza do coração de que nós queríamos a este Deus, muitas coisas que vieram teriam nos tirado da presença do Senhor. E dentro da casa do Pai. Então, como é importante quando você toma essa decisão, e você toma essa decisão de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que você busque temer ao Senhor com toda a certeza do teu coração, porque é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Mas é necessário decidir. E eu estou falando com pessoas aqui que precisam decidir. Que caminho você vai seguir? Você está aqui só porque você veio num domingo, porque alguém convidou, ou porque sua esposa quis vir, ou porque seu marido quis vir. Só que chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão. Não, eu vou firmar o meu passo na rocha. Eu vou firmar, não vou sair mais. Em nome de Jesus. O Senhor está chamando para que você seja abençoado. Tema ao Senhor. Seja firme em orar, em glorificar e agradar a Deus. Você não perde por isso. Na verdade, você é grandemente abençoado quando Deus vê em você um verdadeiro adorador. Ele derrama as luzes dos céus. As portas do céu se abrem sobre a tua vida quando você permanece, quando você prevalece, quando você é arrueira. E o Senhor está buscando homens e mulheres que serão firmados no Senhor. Pode vir ventos,
Pode vir inflamações do inferno contra nós, dados inflamados do inferno contra nós. Vai encontrar um servo de Deus cheio do fogo do Espírito Santo e firmado na rocha, e que não sai dela. Aleluia. Glória a Deus. Bênçãos do Senhor são entregues àqueles que perseveram. Glória a Deus. Então eu falei aqui que o temor do Senhor é obediência. Agora no verso 2, do Salmo 128. Comerás do trabalho das tuas mãos. Irmãos, lá no início, em Gênesis 2, antes do Senhor entregar uma companheira ao Adão, obrigada. Antes do Senhor entregar uma companheira a Adão, ele entregou um trabalho. Vamos ler em Gênesis 2:15. Olha só o que o Senhor Deus colocou para Adão fazer. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Eva ainda não existia. E o Senhor estabeleceu todas as coisas ali. Criou os céus, a terra, plantações, árvores, peixes. Fez o paraíso maravilhoso ali. Criou Adão. E estabeleceu que Adão teria de lavrar a terra e guardar aquele lugar. Irmãos, existe uma ordem dada por Deus, uma ordem, diga assim, uma ordem dada por Deus. Existem princípios que não podem ser quebrados. E no verso 3, e depois ele coloca os filhos no final do verso 3. E a gente vai falar sobre eles. Amém? E é muito importante que a gente perceba essas ordens que o Senhor coloca. Ele não colocou o homem como aleatoriamente. Para Deus nada é aleatório. Tudo tem um porquê. Muitas vezes a gente não entende a ordem que o Senhor coloca, porque a mente dele é superior. Glória a Deus por isso. Amém. Mas ele estabelece uma ordem. Ele coloca aqui, olha, comerás do trabalho das tuas mãos. E é muito importante que se inicie dessa maneira. Antes de você querer um relacionamento, é muito importante que você tenha seu estudo, busque o seu trabalho. Antes de você querer formar uma família, você precisa se estruturar antes. Isso eu estou dizendo para os mais jovens, aqueles que são solteiros, para as solteiras também. Deus estabelece uma ordem. E como é importante que a gente siga estas ordens. Não ficar atropelando tudo, achando que, nossa, não vai dar tempo. Não, calma. Segue a cartilha do Senhor. Se você entregou a tua vida ao Senhor Deus, acredita que Ele tem uma ordem certa para todas as coisas, um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E eu peço aos jovens dessa igreja, invistam no estudo, invistam no trabalho. Nós temos, gente, nós vemos a sociedade, nós vemos os adolescentes, os jovens, tem muita gente que não estuda, muita gente que não trabalha, e muita gente que nem pensa nisso.
E às vezes vai acontecer de você terminar o seu estudo e você não trabalhar, mas se você nem pensar nisso, como é que vai ser o seu futuro? Será que você vai depender só do papai e da mamãe? Gente, nós não vamos ficar para semente. Meus filhos não vão ficar 40 anos em casa, em nome de Jesus, não. E você também não vai, não. Vai ter um tempo certo. Por isso, antes de chegar esse tempo de você formar uma família, pensa no trabalho, pense em especializações, pense em fazer um curso. Olha só, tem um irmão, eu vou falar. O irmão Francisco coloca tantos cursos lá no grupo. Gente, aproveita. O Michael também está colocando oportunidades. Aproveita. Aproveita essa oportunidade que você está correndo. Porque é nesse tempo de jovens que você vai correr mesmo. Depois vem outras responsabilidades que você vai ter menos tempo. Então aproveita, se especializa, estuda. Busca trabalho. Busca se especializar cada vez mais. O bispo fala lá em casa, quando ele está conversando com os meninos. E isso é ele que faz, viu? E eu vou falar por que eu estou falando isso, é ele que faz. Ele fala assim, sim, Gabriel, vocês precisam, antes de namorar, vocês precisam arranjar um trabalho. Porque senão eu que vou pagar o cinema, eu que vou pagar o sorvete para tua namorada. E tá certo, irmãos. Como é que fica isso? O rapaz quer sair com a namorada e ele vai pedir dinheiro pro pai. Não, tá meio fora de ordem, né? Então, olha, você tá solteiro. Organiza teu tempo para buscar especialização. Organiza seu tempo para buscar para o teu futuro. Em nome de Jesus. O Senhor aqui em Gênesis está nos dando essa direção. Olha só. Antes de ele entregar a mulher, que era Eva, para Adão, ele colocou Adão para guardar, para lavrar a terra, para trabalhar. E meninas, por favor, não seja levada pelo coração. Busca um rapaz que busca futuro. Se você buscar um menino que não gosta nem de estudar, nem de trabalhar, você vai fazer o quê com esse menino? Oi? Sustentar? É sério? Não. Em nome de Jesus. Vocês são princesas. Vocês foram chamadas para caminhar juntas. Caminhar na mesma missão com o seu escolhido. E vocês serão bênção juntos. Vocês vão prosperar juntos. Um não vai ficar sustentando o outro. Meninas, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. O bispo chama de princeso. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não, gente. Vamos seguir a ordem, que a cartilha do Senhor é perfeita. É perfeita. Glória a Deus por isso. Presta atenção, meninas. Ai, Deus. Ai, segura, homens. Depois vem para as mulheres, tá? Olha, o homem cristão deve ser um homem que tenha esse pensamento de prover. De prover. Porque a ordem foi dada aos homens, que sejam provedores de suas famílias. A gente vê uma desconstrução da família hoje em dia. Onde, gente, está tudo inverso. Está tudo inverso. Os homens estão se tornando mais... Eu ouvi isso, meu Deus. Os homens estão se tornando cada vez mais afeminados e as mulheres cada vez mais embrutecidas. Irmãos, isso é desequilíbrio. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu que o homem seria o cabeça da família. A gente precisa seguir isso. A gente precisa passar isso para os nossos filhos. A gente precisa passar isso para outra geração. Pode estar, essa cultura pode ser muito, muito, muito grande. Mas acredita, confia.
de que vale a pena a gente passar isso para os nossos filhos, de sermos referências para os nossos filhos, de família do Senhor, estabelecida por Deus, e não foi estabelecida ontem, foi estabelecida há muitos, há milhares de anos, desde o princípio o Senhor estabeleceu isso, e não tem como dar certo se for quebrado. Nós somos daqueles que preservam a família do Senhor como ela foi colocada pelo Senhor para ser. Amém? Em nome de Jesus. O homem também precisa ser um apoiador das pessoas que estão ao seu lado. Um apoiador de sua esposa, um apoiador na sua família. E olha só, comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Isso, o homem, a mulher. Pode mudar para a mulher também, tá bom? Mas antes dele ter um relacionamento, ele precisa ser feliz. Ele precisa ser resolvido. Antes dele ter um relacionamento, ele precisa ter sua identidade. Ele precisa ser uma pessoa que eu sou Eliana, eu sou feliz do jeito que eu sou. E se eu me casar, eu não vou querer ser solteira mais. Eu não vou querer atitudes de solteira, porque eu já me resolvi, eu quero me casar. Então, quando eu partir para o próximo passo, eu preciso estar resolvida comigo mesma. Agora, tem alguns itens aqui que eu gostaria de colocar para os homens. Mas aí, com o homem sendo já um chefe de família. O homem, a gente fala muito sobre submissão, e geralmente quando a gente fala sobre submissão, as mulheres torcem o nariz, mas não é uma submissão como o mundo vê de forma distorcida, como se a mulher fosse algo, um tapete, um capacho, mas uma submissão como uma mulher que entende a missão de marido e quer caminhar junto na mesma missão, lado a lado, um sustentando o outro. E é nesse sentido que a gente fala sobre submissão da mulher. E o homem precisa, um homem cristão, um homem convertido, precisa amar a sua esposa, assim, tendo o exemplo de Jesus, que amou a sua igreja e deu a vida dele pela sua igreja. Nesse naipe que você precisa amar a sua esposa, ao ponto de entregar a sua vida por ela, de defendê-la a todo custo, de cuidar dela, de zelar por ela, com amor, com zelo, com cuidado, com atenção. É nesse sentido que nós precisamos caminhar juntos. Homem, mulher, como família. Criar o homem, olha mais um dever do homem, criar seus filhos, ajudando no desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. A partir do momento que nós investimos em ter filhos, não é mais só a mulher que cuida, mas os dois, que caminham juntos, numa mesma visão, ensinando os filhos. Cuidando, dando atenção, tempo de cuidado, tempo de mesa, tempo de conversa. Alguns homens pensam que, eu já dou mantimento, ok, mas ser pai é muito mais do que isso. Não é só encher uma barriga de alimento. Ser pai é andar junto, é caminhar junto, é criar realmente. Não tem uma frase que fala, ser pai é aquele que cria? E criar é estar junto, a cada passo do filho. E quando ele cair, quando ele errar, você vai lá e aconselha ele. Você direciona.
Você observa, você ensina, e ensina, e ensina. Porque nossos filhos, irmãos, nossos filhos vão errar algumas vezes. Muitas vezes. E vai precisar de nós uma paciência, vai precisar de nós um zelo, uma constância. E é necessário ter ali o pai. Porque a figura do pai é uma figura importantíssima na família. Você, homem, é parte importantíssima na família que o Senhor estabeleceu. Fala sobre a mulher. Como ele coloca aqui numa figura, num símbolo, né? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Esse símbolo de videira é um símbolo de abundância. A planta, a videira, dá diversos frutos, se enche de frutos. E esses frutos, a uva, se produz o vinho. E o vinho, na Bíblia, significa alegria. Olha só, mulheres, como nós somos comparadas aqui no salmista. Olha que símbolo lindo. Nós somos comparadas com uma videira frutífera. Uma videira abundante, uma videira saudável. E a videira produz o vinho e dá alegria na sua casa, na sua família. Quando nós passamos em alguns bares na nossa caminhada, daqui para casa, de lá para cá, a gente vê homens que estão nos bares, eles estão nos bares tão sossegados, parece a sala da casa deles, irmãos. Sabe aquela coisa? De que parece que eles estão ali e não tem tempo para sair? Pleno domingo à tarde. Estão bebendo no bar, totalmente à vontade. Domingo à noite, estão lá, bebendo, super à vontade. E muitas vezes a gente teve esse comentário no carro. Puxa, esses homens parecem que não têm prazer de estar em casa. Esses homens parecem que não querem chegar em casa. E, irmãs, nós somos chamadas para ter alegria dentro da nossa casa. E eu sei que trabalho de casa, e hoje em dia, trabalho secular, trabalho em casa, é uma coisa sobrepondo a outra. É uma jornada, 2 jornadas, 3 jornadas. Eu sei que muitas vezes estressa. Muitas vezes estressa. E estressa porque a gente quer fazer e não dá conta de fazer tudo. Eu sou assim, você é assim. A gente é assim. E eu já estou entendendo como é que eu estou. Eu estou numa outra fase que eu preciso parar e fazer um pouco hoje, fazer um pouco amanhã, fazer um pouco depois. Antes eu conseguia fazer tudo. Ficava destroçado, mas conseguia. Hoje é outra coisa. E a gente precisa aprender a entender as limitações do dia. 24 horas às vezes não dá tempo. Mas não é por isso que você vai se estressar com seus filhos. Porque filho, irmão, vai tirar coisa do lugar. Filha vai tirar coisa do lugar. Marido vai tirar coisa do lugar. Cozinha vai brotar louça. Então, para com esse negócio de se estressar com isso. Aquilo que você conseguir fazer, chama os outros para te ajudarem. Mas não fica berrando e gritando. E, meu Deus, isso é... Não, meu pai. Cria um ambiente de alegria na tua casa. Para você também. Porque quando você se estressa, você não está estressando somente os outros, você está estressando você também. E muitas vezes, a gente cria um ambiente de estresse. Fica aquele peso na casa. E no tempo que a gente poderia conversar, no tempo que a gente poderia estar com os filhos, a gente está num bico daquele tamanho, o marido está de um lado, os filhos estão de outro, ou às vezes estão com o olho daquele tamanho. E cadê a comunhão? Por causa de uma louça que não lavou? Por causa de uns brinquedos que não estão no lugar? Por causa do sofá que está com alguma roupa? Será que vale a pena a nossa paz, a nossa comunhão, por causa de uma
certa ordem, a gente quer porque quer estabelecer. Não esteja tudo em ordem, como você sonhou, como você idealizou. Irmãos, não vamos viver de ideais, vamos viver de realidade. Em nome de Jesus. Cria ambiente de alegria. Em nome de Jesus, eu estou pedindo. E eu digo isso porque houve um tempo em que eu era tão estressada, irmãos. Os meninos eram pequenos. E eu tinha essa coisa que, meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E tinha hora em que eu gritava com os meninos de um jeito. Eu não me dava conta da forma como eu ficava, da forma como eu me expressava com os meus filhos. Eu sei da reação que eles tinham, que eles ficavam com o olho desse tamanho e não falavam nada. Até que um dia ele falou, Eliana, calma. Eliana, presta atenção em como você está falando com os meninos. Ele precisou chamar a minha atenção, porque eu não percebia o que eu estava criando, o ambiente que eu estava formando dentro da minha casa. Eu fui chamada a atenção. E eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente faz isso e a gente não percebe. Porque a mulher dentro do lar é a alegria. E como é importante a tua presença ali. O lar é a alegria. E como é importante a tua presença ali. E a tua paz de espírito transforma tudo. Transforma o ambiente, transforma o humor do teu marido, transforma o humor dos teus filhos. Olha como você é importante dentro da tua casa. Então, crie esse ambiente de alegria, porque você é videira frutífera. Você não falava e depois nos arrependemos. Porque depois de falado já está feito. Aí já cria um ambiente ruim. E é muito melhor quando a gente resolve obedecer, não é? É melhor do que sacrificar. Amém. Pode glorificar a Deus, porque é o Senhor que está nos ensinando nesta noite. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Pai. Obrigada por nos dar sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de tudo. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Aleluia. Olha só. Quando o Espírito Santo nos faz esse tipo de coisa, Ele está nos podando. E o Senhor Jesus, vamos ler em João 15:15. João 15:15. Meu Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por aprender de Ti, Pai. João. Oh, irmãos, perdão, é João 15:1. Ah, olha só. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando. E ele também nos compara a uma videira. Ele é a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Quando nós passamos por coisas que nos confrontam, por uma palavra que nos confronta, é a poda do Senhor nos fazendo tirar aquilo que não serve, os ramos que não estão produzindo como deveriam produzir, tirando para que produza com mais força e dê uma grande produção. Olha só que coisa linda, é isso que o Senhor faz através da palavra dele. E se nós somos videiras verdadeiras, se nós somos videiras do Senhor, nós precisamos desses cortes, nós precisamos dessas podas, nós precisamos frutificar frutos abençoados e abundantes. Que o teu marido encontre em você uma pessoa que ele possa contar. Que o teu marido encontre em você uma pessoa que ele possa se apoiar. Que ele encontre em você uma pessoa que seja confidente. Uma pessoa que ele possa confiar. Caminhar junto. Porque é assim que é a família do Senhor. Caminha junto, caminhando numa mesma missão.
Aleluia. Bispo, eu estou sem horário. Não sei se o relógio está certo. Sim, tá certo? Sim, fazer? Tá certo? Glória ao nome do Senhor. Agora, no verso 3, a parte B, fala sobre os filhos. Os filhos como planta de oliveira. E foi os filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. E foi exatamente nesse verso 3 que o Senhor, há muitos anos antes de ter os meninos, ministrou meu coração e trouxe cura. Já falei desse medo que eu tinha, medo paralisante que eu tive, por conta de ver na minha família situações que minha mãe passou com os filhos, situações difíceis que fizeram ela chorar, que fizeram ela passar madrugadas em claro. E eu vi aquilo, e eu falei para mim mesmo que eu não queria passar pelas situações que a minha mãe havia passado. E aí eu falei para mim mesmo, eu decidi por mim mesmo, não quero ter filhos. E eu entrei num relacionamento com o bispo, com o Wilson, com esse pensamento. E não era um pensamento, era um medo que eu não sabia identificar que era medo. Só que, num domingo, eu estava sendo ministrada pela TV. O bispo tinha saído, eu estava sozinha em casa. O bispo tinha saído e eu coloquei no Ezequiel Teixeira, se não me engano, o nome do pastor. Ele ministrou justamente nesses versos, Salmo 120, bênção na família. E quando ele falou sobre esse verso dos filhos sendo oliveira, a roda da mesa, e todo o processo que o fruto da oliveira passa para que saiam substâncias, saia o óleo, saia o remédio, saia a cura. Mas esse fruto precisava ser moído. E isso foi tão... Meu Deus, isso me acertou como uma flecha aquele dia. Era exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir. Que os filhos vão passar por moinhas, como é que fala? Por prensas. E precisam passar por prensas, assim como a oliveira, que ela sendo fruto não dá óleo. Se ela permanecer inteirinha, não. Mas ela precisa passar pela prensa, para que seja extraído o óleo. E se extrai outras substâncias, se extrai para a cura, para as enfermidades, se extrai para a unção. Mas antes precisa passar pela moinha, pela prensa. E aquilo, meu Deus, aquilo abriu a minha mente de um jeito. E foi de encontro às feridas que eu tinha na minha alma. Ela vai num lugar mais profundo, nos lugares onde a gente nem imagina que tem uma dor assim, que a gente consegue identificar. Mas ele vai, ele mexe em tudo. E o Senhor me trouxe uma leveza no coração. Meu Deus. E a partir daquele momento eu falei, nossa, eu comecei a olhar grávidas, porque, meu Deus, eu comecei a ficar atraída por isso. Olhar grávidas e vê-las lindas, maravilhosas. Olhar crianças e me apaixonar por elas. Antes eu não tinha essa mesma atração por criança. Eu era seca. Eu me sentia seca. As minhas atitudes, as minhas falas eram de uma pessoa seca, que não... Mas o Senhor faz coisas maravilhosas. E Ele tirou aquela tristeza, aquele medo do meu espírito. E Ele me colocou assim, olha, você viu coisas lá no passado que te machucaram.
Só que você está em Cristo. Você está estabelecendo a tua família em Cristo. Você entregou sua vida para Cristo. E aquilo que foi lá atrás, já se foi, é passado. E para o Senhor já está no esquecimento, nossos pecados estão lá, é passado. E nós, e eu e ele, estamos construindo a nossa família a partir. E é a partir dele e eu. É a partir de você e do seu esposo. É a partir de você e da sua esposa. E você está em Deus, amém? Se você está em Deus, é você, a sua esposa, Deus, que está estabelecendo essa família. Não é mais aquilo que passou, não virá mais como na tormenta, te acorrentado nos seus pés, não. É a partir daqui para frente, é Deus comandando a tua família. Aquilo que era maldição, aquilo que foi tristeza, aquilo que foi roubo, aquilo que foi miséria, aquilo que foi mal sobre você, que te machucou, o Senhor te cura e o Senhor te libera para que você daqui para frente seja bênção em nome de Jesus. Mas é necessário se apropriar da palavra do Senhor. Você não pode mais viver debaixo do medo. Não viva mais debaixo do medo. Não viva mais debaixo do medo. O Senhor te trouxe aqui para te liberar. O Senhor te trouxe aqui para te curar. O Senhor te trouxe aqui para te dar alívio de dores, alívio de enfermidades, alívio do passado. Não existe mais. É daqui para frente com o Senhor. E você está estabelecendo isso com o Senhor. Entenda isso. Deixa no passado. Não busca lá atrás, não. Deixa no passado. Os nossos filhos, irmãos, vão fazer muito mais do que nós fizemos hoje e amanhã. Muito mais. Isso que nós estamos semeando aqui, com choro, com lágrimas, com esforço, ensinando, ajudando, estando junto. Os nossos filhos vão alçar voos muito maiores. Muito maiores. Confia nisso. De que você não está servindo a Deus à toa. De que você não está a galardão para o teu trabalho. Em nome de Jesus, confia nisso. Outro exemplo aqui que está no Salmo 127, logo depois, no Salmo antes, Salmo 127, fala a respeito dos filhos. Que os filhos, no verso 4, Salmo 127, 4, diz assim, que os filhos são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da juventude. Os filhos são como flechas na mão do valente. Eu não sabia que que ia me ser útil, mas o Espírito Santo já estava me direcionando. Enfim, eu ouvi de uma psicóloga, psicanalista, falando que a função da mãe na família é alinhar, cuidar, zelar, estar junto. E a função do pai é enviar. A função do pai é promover o filho para um futuro, para uma próxima vida. E este verso fala exatamente isso. Que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E as flechas são para serem atiradas, não é?
E olha só a responsabilidade que nós temos de que enquanto essas flechas estão em nossa mão, nós precisamos manter elas alinhadas. Porque não adianta mandar uma coisa torta. Irmãos, os filhos são como flechas. E que elas sejam bem alinhadas por nós, pai, mãe, que são as maiores referências que ele tem. Para que quando elas forem lançadas, elas forem certeiras no alvo. O meu filho, um dos meus filhos, eu não lembro agora, ele me falou assim, eu perguntei algo para ele, nem lembro o que foi, mas eu me lembro da resposta que ele me deu. E ele me falou, mãe, tem coisas que eu falo para a senhora e tem coisas que eu falo para meu pai. Eu falei, E eu querendo saber, né? Mulher curiosa, Jesus, mas não me falou. E é isso, irmãos. E eu me lembro que quando eles eram menores, eram um grude comigo, tudo vinha falar para mim, Tinha hora que eu ficava até sem paciência, mas por que me procura seu pai? Tudo era para mim. Tudo, mãe, onde está aquilo? Mãe, o tempo todo. Mas agora, a coisa inverteu. Agora é só o pai. É o pai para tudo, é o pai para conversa, é o pai... E esse equilíbrio é importante. Essas referências ele precisa ter. Ele precisa saber que ele pode contar com a mãe para certas coisas, mas que ele pode contar com o pai também para certas coisas, e que os dois vão orientar, que os dois estarão ali. Como é importante esse alinhamento dos filhos. Isso é alinhar, irmãos. Esse equilíbrio. Não dá para tirar esse equilíbrio da família. Irmãos, irmãs, por favor, uma coisa que eu me lembrei agora, uma coisa que nós temos como regra, aquilo que ele diz, se ele decidiu, não desautoriza. E aquilo que eu decidi, ele não me desautoriza. A gente precisa caminhar junto. Por exemplo, porque a criança é uma bênção, a criança é muito rápida. Desde pequena, é muito rápida. Ela vai e pede alguma coisa para a mãe. Aí a mãe fala, não. Aí ela vai correr e fala ao pai. Criança pega isso rápido dos pais. E aí um fala sim, outro fala não, e aí cria uma confusão. Isso para as coisas mínimas e para as maiores também. O casal precisa estar alinhado para poder conseguir alinhar essa flechinha que está crescendo. Porque ele vai entender, a minha mãe tem autoridade, o meu pai tem autoridade. E eu posso contar com os dois. Eu tenho uma família, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um lugar para descansar, eu tenho um lugar para me brigar, eu tenho um lugar para me aconselhar. E os filhos vão sendo moldados para serem flechas lá na frente. Para quando eles forem, como você, pai, mãe, quando ele estabelecer uma família, ela vai estabelecer uma família segundo a direção de Deus também. Ela vai ter como família, ela vai ter referência. Os nossos filhos são símbolo de continuidade. Símbolo de continuidade. Então, aquilo que eu ensino para o meu filho não vai ficar disperso. Ele vai guardar, ele está guardando no coração. Lá na frente ele vai ensinar também. E aí a coisa vai continuar. E a bênção de Deus vai continuar. Por isso é importante que a gente alicerce a nossa família em Deus. E que a gente tema ao Senhor. Que a gente busque agradar a Deus. Para que os nossos filhos também nos tenham como exemplo, como referência. E também queiram ensinar aos seus filhos como amar a Deus, agradar a Deus, a adorar a Deus. E aí nós vamos ver, como diz o final deste salmo. E eu já estou finalizando. Assim, é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, e vivas para ver os filhos dos teus filhos,
Paz seja sobre Israel. Que nós tenhamos uma vida abençoada como pais. Pais que os filhos tenham orgulho de: esse é meu pai, essa é minha mãe. E que a gente possa também ver os nossos netos, nossos bisnetos. E que a gente possa ser referência para eles também. Em nome de Jesus. Que a nossa família seja abençoada, porque nós decidimos agradar a Deus acima de todas as coisas. Seguir os princípios do Senhor acima de todas as coisas. Guardar, viver Jesus, viver Deus. Viver Deus. Porque é através da nossa vida, do dia a dia, que as pessoas, que a nossa família verá Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor Jesus.